Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quando assim renasce, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta iluminação, a voz do Mestre faz aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quando assim renasce, minha alma cresce
Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa atividade desta noite, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, nesse encontro fraterno que vamos ter agora neste momento. Vamos fazer a nossa prece inicial, para que possamos nos harmonizar, nos sintonizar também com os nossos irmãos espirituais, da espiritualidade superior, que possam estar conosco aqui junto de nós, para nos auxiliar na tarefa desta noite, para que tudo transcorra bem, em paz, em harmonia. Vamos então nos concentrar agora, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo. Senhor Jesus, divino amigo, modelo e guia da humanidade inteira, nos reunimos aqui novamente nesta casa espírita, nesta casa do Evangelho, nesta casa de amor, de fraternidade. Te rogamos a sua bênção, a sua paz sobre nós neste momento. Divino Mestre Jesus, em espírito, nos colocamos na vossa santa presença e rogamos de vós que esteja entre nós a nos iluminar e a nos amparar nesta atividade desta noite. Que os divinos fluidos, que as energias salutares, os eflúvios benditos do seu amor infinito possam nos chegar até nós neste momento. Estamos aqui, Senhor Jesus, de coração humilde e contritos, te rogando a sua santa presença entre nós. A todos os irmãos espirituais, dirigentes desta casa espírita, agradecemos imensamente por continuamente estar ao nosso lado, nos auxiliando na tarefa, nos fortalecendo ante as dificuldades, nos amparando a todos. E te pedimos, e aos nossos irmãos que fiquem conosco esta noite, que possamos bem aproveitar esses minutos que vamos passar juntos para o nosso aprendizado, o nosso crescimento moral e espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, nos abençoe a todos. Seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Temos a alegria de receber esta noite o nosso irmão Edson Ronque, ele que é vinculado lá ao Centro Espírita Caminho da Luz de Baiti e sempre está conosco aqui também na nossa casa espírita, nos auxiliando na tarefa de divulgação da doutrina espírita, e hoje ele vai nos propor, como sempre tem feito, importantes reflexões para nossas vidas, à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Hoje ele vai nos falar a respeito da resignação. Vamos ouvir com muita atenção e com certeza é mais uma oportunidade de aprendizado para nós todos. Muito obrigado, Edson, pela presença e fique à vontade então para dar início à sua palestra dessa noite. Muito obrigado. Isso. Vou colocar aqui. Vou colocar esse aqui. Beleza. Um golinho de água. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conduza hoje por essa reflexão e que sua luz nos mostre o caminho, Vamos lá. Hoje nos propomos a falar
sobre a resignação. Achei interessante a ideia da casa, deixar para os mentores desencarnados a fileira, a fileira da frente. Muito bom. Bom, mas vamos lá, meus irmãos. Nesse mundo em que nós nos encontramos, sabemos, mundo de provas e de expiações, somos muitos os considerados aflitos, né? Entendam a aflição no seu sentido mais amplo, né? Desde uma tristeza pequena até os graus mais avançados do desespero, da dor, das carências materiais, das carências espirituais, processos de doenças físicas, doenças psicológicas, enfim. Dizendo que estamos num mundo de provas e expiações, afirmamos que nenhum de nós passará por aqui sem experimentar o processo que nós estamos classificando como aflição, né? E para que nós enfrentemos a aflição que invariavelmente nós teremos que passar, nós precisamos de uma virtude chamada resignação. A resignação, certamente, entre outras virtudes, é uma das essenciais para enfrentarmos todo o processo de provações, de expiações que nós temos que passar nesse mundo. Só que esta virtude, a resignação, ela, comparativamente às outras, ela é pouco considerada. Muitas das vezes, mal entendida. Confunde-se com facilidade a resignação com covardia, com apatia, inanição. E resignação não tem nada a ver com isso. Não é uma atitude de submissão. Vamos mostrar, com algumas argumentações, que nem parecido com essas coisas a resignação é. Ela é muito diferente disso. Para alcançar essa virtude, talvez por ser também pouco compreendida, mal interpretada, nós precisamos de compreensão. E é no sentido de termos essa compreensão a respeito da resignação é que nós montamos a nossa fala de hoje. Mas, mesmo assim, como o Rony já falou no início, né, sempre tentamos falar à luz do Evangelho de Jesus. Então, eu recomendo, para se aprofundar nesse tema, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Bem-aventurados os aflitos. Muito interessante, né? E começamos então, meus irmãos, por uma definição comum de dicionário. Resignação é a aceitação do sofrimento sem revolta. O dicionário continua. É se submeter à vontade de alguém. Se nós utilizarmos uma conotação evolutiva, todos somos espíritos em pleno processo de evolução, tentando olhar a resignação por esse prisma da evolução, esta definição do dicionário, ela se apresenta um tanto quanto incompleta. Bastante incompleta, talvez, né? E quem dá a primeira complementação a essa definição é Indalício Mendes, numa obra chamada Rumos Doutrinários. Ele já complementa, fica mais completa a definição de resignação. Ele diz assim, que a resignação consciente é uma modalidade de ação. Sua atitude não deve ser de estéril desalento. Então, nessa complementação de Indalício Mendes, ele já fala duas coisas fundamentais sobre a resignação. Primeiro, que ela não tem nada a ver com uma conformação com a dor, com uma apatia frente à dor. Pelo contrário, a resignação é ação,
é ato concreto, como nós procuraremos demonstrar. Não deve ser de estéril desalento. Muitos pensam que resignação é esse estado de desalento improdutivo frente à dor. Quando as pessoas estão naqueles processos mais avançados de dificuldade e de dor, e veem aquela pessoa sem fazer nada para sair daquela situação, fala, coitado, que resignado que ele está. E não é isso. Resignação, meus irmãos, concretamente, neste sentido evolutivo que estamos falando, ela é ação, é ato, é providência pessoal de cada um. Esse é um sentido, numa conotação evolutiva, mas nós podemos também olhar a palavra resignação por uma conotação religiosa, né? Principalmente quando ele fala no final, o dicionário fala no final, resignação é submeter-se à vontade de alguém. No sentido religioso, esse alguém seria quem? Deus, né? Então, seria submeter-se à vontade de Deus. Mas aí vem uma pergunta, não dá para não fazer, né? Mas será que Deus quer que a gente sofra, então? Será que essa é a intenção de Deus? Permitir o sofrimento porque quer que soframos? Certamente, por tudo aquilo que nos foi permitido conhecer de Deus, sua infinita misericórdia, seu infinito amor, sua infinita bondade, certamente não é isso. Se nós considerarmos os atributos de Deus, vamos ver que o desejo de Deus é que nós sejamos felizes. Mas para sermos verdadeiramente felizes, profundamente felizes, extrairmos tudo de bom que tem a felicidade, temos que evoluir. Então Deus quer que nós experimentemos a evolução espiritual e com essa evolução espiritual, esse estado pleno de felicidade que ainda, na verdade, é incompreensível para nós até certo ponto, né? Então, a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E para sermos felizes, desta forma que estou falando, uma questão essencial é que nós não erremos mais. Não pequemos mais, se falarmos de uma forma mais religiosa. Que a gente não pratique maldade, injustiça, não dê vazão ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, e podemos enfileirar todos os defeitos que ainda experimentamos. Para sermos verdadeiramente felizes, temos que passar por um processo de purificação espiritual. Até mesmo porque a dor que experimentamos, se nós considerarmos a vontade de Deus que é essa, deixa de ser considerada uma dor e passa a ser considerada uma lição. Uma lição difícil para alunos difíceis, teimosos, mas uma lição. Mesmo assim, uma lição. Uma lição para aprender a não errar, a não cometermos crimes e para termos responsabilidade por aquilo que fazemos. Você fala, mas puxa vida, por que Deus então já não explica isso e pula essa parte do sofrer, né? Certamente Ele já fez isso muitas vezes nas inúmeras vidas que nós já experimentamos na Terra. Quem está aqui agora nesse mundo, nesse momento da Terra, já esgotou todas as outras formas de aprendizado. Sobrou essa, né? Dor, sofrimento, mas mesmo assim ainda, paralelamente a isso, ainda temos a opção da consciência, né? Então, a primeira questão, para nós entendermos bem resignação, como virtude, e virtude vem de Deus, nós não podemos colocar nas costas de Deus a culpa por sofrermos. Porque toda a lei divina não prevê sofrimento. Algumas delas prevêem responsabilidade. Assumir aquilo que nós venhamos a fazer nesse mundo e as suas consequências. E se pensarmos bem,
As dores que experimentamos nada mais são do que consequências de opções pessoais e livres que cada um de nós toma ao longo do tempo. E a resignação entra nessa história como um presente de Deus, como uma forma de sofrer menos, apesar de nós sermos os culpados do sofrimento. O processo, a aquisição da virtude de resignação nos dá o poder de diminuir a dor e o sofrimento que passamos por esse mundo. Então é um presente de Deus, não a dor, mas sim a resignação. E ela inclui, por esse motivo, ter fé em Deus. Então não existe resignação verdadeira, em primeiro lugar, sem uma certa quantidade de fé. Não estou falando naquela fé imensa, né, que move montanhas, mas precisamos crer pelo menos que Deus é aquele que nós pensamos, o detentor de atributos divinos em grau infinito. Amor, compreensão, benevolência, tudo aquilo, sabedoria, tudo que ele tem. E ainda na fé em Deus, também nas suas leis. Mas para entendermos a resignação, duas das leis de Deus se destacam das outras. A lei de causa e efeito, que eu já falei, é aquela lei que não é a lei que castiga, é que às vezes nós erramos tanto na nossa caminhada que dá a impressão que a lei só serve para nos castigar, mas na verdade não é. A lei de causa e efeito, ela não foi feita por Deus para castigar seus filhos, ela foi feita por Deus para ensinar os seus filhos a terem responsabilidade pelos seus atos. Foi feita para nos ensinar que erro e crime e maldade só causa dor e sofrimento. É um processo de ensino, de aprendizado. Porque se não fosse assim, quando nós fizéssemos um ato bom, ela não funcionaria, e ela funciona. Quando nós praticamos a caridade em qualquer dos seus aspectos, recebemos de volta felicidade, paz de espírito, equilíbrio e tantas coisas boas. E nós temos a liberdade de escolher o que fazemos, de bom e de ruim. Então, para que a lei de causa e efeito deixe de ser esse bicho papão que só castiga, deixa de fazer coisa errada. Só faça coisa boa. Só pratique a caridade e ela só vai funcionar do lado bom. E nunca vai nos causar dor e sofrimento, né? A lei de causa e efeito, além de ensinar a responsabilidade, ela garante mérito futuro. Não só futuro a partir de hoje, não futuro a partir do desencarne. A partir do ato. Para que nós tenhamos mérito para receber graças de Deus, né, temos que praticar a caridade. E é via mecanismo de lei de causa e efeito que vamos adquirindo o mérito de receber ajuda dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, de sermos mais felizes, termos mais saúde, sermos mais equilibrados. Então a lei de causa e efeito não foi feita por Deus para nos dar castigos. Muito pelo contrário, foi para garantir que cada um receba todo o benefício da caridade que ele pratica. E é uma lei que ensina a fazer isso, ensina a ter responsabilidade. A segunda lei que eu me referi para entendermos bem a resignação é a lei do progresso, né? A qual todos estão submetidos. A lei do progresso, a lei de Deus do progresso diz assim, olha, em palavras mais simples, né? Não adianta espernearmos. Vamos todos evoluir. Se quisermos ir por um caminho leve, que assim seja. Mas se recusarmos um caminho leve, iremos por um caminho tortuoso e espinhento, cheio de pedras pontiagudas. Iremos, de qualquer forma. Jesus já ensinou, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá, nenhuma. E ele nem falou aqui na Terra, ele falou no universo, ninguém vai se perder. Só que nesse imenso contexto de todos,
tem aqueles teimosos que tentam ir contra a lei do progresso, insistem em ficar estagnados nas trevas da ignorância, da maldade. E a lei do progresso, nessa situação de resistência da alma humana, tem os seus mecanismos para forçarmos que nós continuemos a caminhada evolutiva. Como que a gente para? Quando a gente deixa de procurar conquistar as virtudes. Quando nós esquecemos de praticar a caridade. Quando nós só lembramos de coisas materiais, egoístas. Estamos estagnados. Deixamos de obedecer à lei do progresso. E daí ela vem e nos força a continuarmos a caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, um benfeitor chamado Lázaro, sobre a lei do progresso, diz o seguinte: toda resistência à lei do progresso, ele fala, toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Está estipulado por Deus. Todos seremos felizes. E para sermos felizes temos que evoluir, adquirirmos virtudes. E se nos recusarmos, e não se espantem, meus irmãos, muitos tentam recusar caminhar em direção a Deus. Insiste na prática do erro. Pior, muitos pensam que o erro pode ser fonte de prazer ou algo bom de felicidade. Faça um exercício mental e imagine, né? Todos os vícios da terra causam prazer ao viciado. No entanto, é um erro. Vícios materiais e espirituais. Materiais todos conhecem, drogas, álcool, enfim, tanta coisa. E os vícios morais, a maledicência, o materialismo, vícios também, que causam muito mal. O egoísmo, que é tão comum. Por que que eu falo que é tão comum? Porque se não fosse, esse mundo não teria fome. Sobra comida para todos, mas tem fome. Não teria pessoas abandonadas, não teria pessoas morrendo em portas de hospital. Egoísmo, ganância, vícios morais. Vícios morais. E tem pessoas que insistem em permanecer nessa situação. E Lázaro, no Evangelho, diz: deverá ceder cedo ou tarde. Irá continuar a sua caminhada. Então, essas duas leis, a lei de causa e efeito e a lei do progresso, nos auxiliam, como vamos ver, a compreendermos bem a resignação. Porque, se nós nos revoltarmos, por exemplo, perante um sofrimento, estaremos indo contra as lições que esse sofrimento proporciona, consequentemente, contra o processo evolutivo. E é sobre isso, resistência orgulhosa, que Lázaro fala. Então, resignação, para agora nós nos aprofundarmos, vamos começar de uma forma diferente. Para aprofundar bem no sentido da resignação, eu quero começar a falar daquilo que ela não é, e não daquilo que ela é. Então, por exemplo, ela não é nem apatia e nem covardia. Porque a apatia e a covardia, frente ao sofrimento, chama-se fraqueza e não resignação. É um ato de fraqueza. E fraqueza não é resignação. Né? Passividade, ela não é passividade. Pelo contrário, passividade é quando você não age frente à dor, para solucionar a dor, para encontrar uma forma melhor de vencer a dor. É a falta de ação. E resignação é ação. Então ela também não é passividade. E ela não é conformação, que é
aquela postura de achar que sofrer é normal. Ah, mas nós estamos nesse mundo mesmo. Aqui todo mundo sofre. Deixa assim mesmo, né? Uma hora passa. Também não é isso resignação. Não é ser conformado com a dor. Se para sermos resignados, virtude divina, sermos resignados, precisamos agir, em hipótese alguma podemos ficar sem fazer nada frente à dor nossa ou de alguém. Né? Então ela não é isso. Começa a ser consciência daquilo que é o sofrimento, daquilo que é prova, daquilo que é expiação. Para que isso serve? Quem que causou isso? Provas e expiações são processos educativos e evolutivos que nós geramos por desvios da lei de Deus. Quando nós deixamos de cumprir a lei do amor, que se divide em todas as outras, saímos da lei de Deus. Geramos uma necessidade para o espírito, necessidade de reparação, de purificação, porque nós estamos caminhando para cima, né? Entre aspas aí, né? Estamos evoluindo, indo para aquele, entre aspas, céu, estado superior, estado angelical. E não dá para imaginar um anjo carregado de culpa, carregado de crimes e de erros sem reparação, de consciência pesada. Então, é por isso que as provas e expiações providenciam a purificação do espírito, o aprendizado do espírito. E essa compreensão faz parte da resignação. Compreendermos que a justiça de Deus e o seu amor permite que nós corrigimos os erros que praticamos. Permite que nós façamos a reparação a quem prejudicamos. Permite que limpemos as energias negativas que nós mesmos produzimos com maus pensamentos, maus sentimentos, tendências negativas. Então essa dor que o mundo enfrenta é um processo educativo, faz parte das provas e expiações, e todos sabemos que provas e expiações nós mesmos criamos para nós. E são necessárias para sairmos desse estágio de atraso espiritual para um estágio mais superior. Temos que ver as provas e expiações como lições, meus irmãos. Isso faz parte da resignação. Ela exige também equilíbrio e discernimento para essa compreensão. E quando nós tentamos ter compreensão da dor e do sofrimento, nós estamos caminhando para um negócio precioso demais, que é uma outra virtude chamada serenidade. Então, a resignação, ela já é uma espécie de alicerce para a futura serenidade. A serenidade é aquela força imensa que te permite enfrentar todo e qualquer problema equilibradamente e com fé em Deus. Isto é serenidade. É aquele que nenhuma dor do mundo consegue te tirar lágrimas. Que você enfrenta com fé, com confiança em Deus, sabendo que é apenas uma lição para que você suba mais um degrau na escalada evolutiva. Faz parte também da resignação força, coragem e determinação. Porque se somar tudo isso, você consegue agir. E muitas das vezes, frente à dor que experimentamos, temos que ter muita coragem, determinação, força de vontade para conseguirmos agir. Conseguirmos agir. Porque, meus irmãos, se nós imaginarmos a resignação como uma ação para enfrentar a dor, isso nos lembra que nenhum de nós sabe qual deve ser o momento de fim da nossa dor, só Deus. Então, por isso que nós temos o dever, como pessoas resignadas, de fazer todo o possível para pararmos o sofrimento. E ele vai acontecer quando Deus falar, agora está na hora, porque você foi resignado, enfrentou de uma forma cristã a dor, você encontrou o fim da dor.
Agora, se nós não fizermos nada, o fim chega, passa e nós continuamos sofrendo, porque não fizemos nada para solucionar o problema. Então, resignação é essa ação poderosa e concreta para que nós lutemos contra o sofrimento. O resignado nunca será aquele que fica parado na frente da dor, sentado, sem fazer nada. É aquele que, desde o momento que começa a experimentar um sofrimento, faz de tudo de forma correta e cristã para eliminar a sua dor. Imagina uma pessoa, isso eu gosto de falar e uso o exemplo como da depressão, por exemplo. A depressão, às vezes, tira a resignação da pessoa, porque deixa a pessoa parada. Então, quando a pessoa que experimenta um processo de depressão está naquela letargia, naquela passividade, naquela inanição, ele não está sendo resignado. Precisa de ajuda por isso, para que ele consiga ser resignado. E quando ele conseguir ser resignado frente à depressão, ele vai mover o mundo para deixar de ser deprimido. E no momento oportuno, Deus, como mérito, porque também isso é mérito, lhe permite a cura, a cessação da dor. Né? Então, o resignado é aquele que age. Temos que agir para sermos classificados como resignados. E não nos esquecermos que a forma que Deus nos ajuda é através de nós mesmos. Há um ditado que diz, todos conhecem, né? Deus ajuda o homem pelo homem. Né? Você está com uma provação, uma doença física, você não vai e pega um elevador para o céu. Você vai no médico. E é através do médico, que também é um ser humano, é uma alma, que Deus te concede a cura. Porque tudo vem de Deus. Como exemplo. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que para alcançarmos ou a solução do problema, ou a cura, ou a diminuição da dor, ou pelo menos a força para resistir àquele momento, nós temos que fazer algo por merecer. E isso se chama ação. Ação. É a resignação na prática. Na prática. Resignação também, meus irmãos, é ter uma postura cristã, apesar dos problemas. Aí eu gostaria de parar e falarmos com mais profundidade. Porque quando nós falamos ter uma postura positiva, não necessariamente estamos falando que é a mesma coisa que termos uma atitude cristã. Uma atitude cristã, por exemplo, ela exige que nós reconheçamos ao nosso redor que não somos o único que sofre. Uma postura positiva, não necessariamente. Você pode dizer, nossa, coitado, esse sofrimento, assim, assado, mas né, não tem que olhar ao seu redor. Uma postura cristã já te alerta, dizendo, olha, você está sofrendo, mas ao teu redor tem muita gente sofrendo. E alguns deles talvez você possa ajudar. Isso é uma postura cristã, que faz parte daquele que conquistou a virtude da resignação. Porque a resignação, como virtude, é algo que vem de Deus. E a postura cristã se submete a Deus. Emmanuel, em relação à postura cristã, fala assim: a perseverança é a base da vitória frente à dor. Então, Emmanuel nos diz, olha, o resignado é perseverante na busca da solução dos seus problemas, do seu sofrimento, da sua dor. Então, para sermos resignados, vamos também batalharmos para sermos perseverantes. Não ficarmos, tentou quanto? Uma vez. Não, né? Não. Perseverantes. Para sermos resignados, precisamos de um pouquinho também de paciência.
Por quê? Porque se nós não tivermos paciência, nos faltará a clareza para analisarmos o problema. E se nós não conseguirmos analisar o problema que estamos enfrentando, dificilmente encontraremos a solução. Dificilmente encontraremos a solução. Ou pior, se nos faltar clareza, podemos ser enganados pelo nosso orgulho, e o orgulho é campeão de fazer isso, nos enganar. Né? Quando estamos analisando aquilo que, estou sofrendo. O orgulho pula na frente e fala, é culpa de quem que você está sofrendo? Não é tua, né? Ele sempre fala que é de outro, que é de outro. E na verdade, o sofrimento nasce das nossas atitudes. Mas foi fulano que me ofendeu profundamente. Mas se você se ofendeu profundamente é porque você é orgulhoso. Não é porque ele ofendeu, é porque nós somos suscetíveis a ofensas. Mas eu estou sofrendo porque eu não consigo perdoar. Não é? Ainda bem que Jesus era resignado. Né? Nos perdoou pregado na cruz que nós pregamos, ele nos perdoou. Né? Resignação. Né? Então faz parte a paciência, para termos clareza. Né? Porque quem não tem paciência dificilmente consegue ter clareza nas coisas. Né? Temos que ter esperança para sermos resignados. Por quê? Porque a esperança traz força. Esperança em quê? Esperança na providência e na vontade de Deus, numa vida futura infinita, que Jesus falou que todos iremos chegar nela felizes. Aquilo que Jesus falou, em outras palavras, seria assim, olha, você pode sofrer 10 vidas em seguida, mas vai parar, vai passar. Não existe sofrimento infinito. Vou repetir essa frase, não existe dor e sofrimento infinito, por um motivo muito simples, porque Deus existe. Deus, para ser Deus, só poderia ter criado felicidade e amor infinito. Se Deus criar e tudo que tem no universo, no mínimo tem a permissão de Deus. Né? Se Ele criasse ou permitisse alguém sofrer eternamente, a obra seria imperfeita. E obra imperfeita não pode ter sido feita por Deus. Então, não tem isso. E a esperança é essa consciência de que por maior que seja o sofrimento que nós tenhamos que enfrentar, ele passará. E ele deixará as lições que precisa deixar. E é por isso que temos que ter boa vontade para aprendermos as lições. Né? Ainda faz parte da resignação a prática do bem, mas numa visão e numa postura cristã. As leis de Deus, como eu já falei, são perfeitas, porque Deus é perfeito. E se a lei de causa e efeito é uma lei de Deus, ela é perfeita. E sabe quantificar o tamanho da tua caridade. Então, se você faz a caridade no momento de plena felicidade, a lei de causa e efeito fala, valeu, você fez bem, está aqui o tamanho da tua recompensa. Agora, se você, apesar de estar sofrendo, olha para o lado e estende a mão para alguém que também está sofrendo, a lei de causa e efeito também vai medir, olha, certinho, você vai ganhar um extra aqui, porque apesar da tua dor, você se lembrou do teu próximo, do teu irmão. Então, faz parte da resignação cristã a prática do bem, mesmo quando estivermos em sofrimento. Ela inclui, portanto, esse foco na caridade. Quando nós estivermos agindo para solucionar os problemas que enfrentamos, as dores que passamos, não devemos perder de vista a possibilidade de praticarmos a caridade. A caridade, porque dificilmente você vai estar isolado num mundo com 30 bilhões de almas
e ser o único que sofre, né? O que não falta nesse mundo é gente que sofre, encarnado e desencarnado, né? Então sempre vai ter alguém para nós estendermos a mão, né? Então temos que fazer esse foco na caridade e não na dor. E esta é uma característica do plenamente resignado. Nós temos uma tendência egoísta de focarmos unicamente na nossa própria dor. E nos esquecemos de ter o foco no próximo, no amor, na caridade, e não exclusivamente na dor. Então, meus irmãos, já ficou claro que resignação não é reclamação, revolta, rebeldia, amargor, agressividade. Coisinhas que, às vezes, quem está sofrendo faz. Reclama, agride, revolta-se, etc., né? Se nós quisermos implementar em nossa vida uma ação de resignação, temos que ver a vida de um ponto de vista não material, mas espiritual. Ver a vida do ponto de vista espiritual é enxergar a vida como ela é realmente, eterna, em espírito e não em matéria. É ver a vida conduzida pelas leis de Deus, que nos quebra um galhão, né? Mesmo apesar dos erros, não nos permite deixarmos de caminhar em sua direção, ou pela consciência, ou pela dor e pelo sofrimento, né? Concluindo, meus irmãos, agora eu estou enxergando o relógio, eu queria não enxergar, né? Concluindo, se nós trabalharmos bem nesse mundo, fizermos aquilo que temos que fazer, e já que estamos todos na condição de aflitos, isso quer dizer, trabalhar bem quer dizer ser resignado, apesar de estarmos experimentando um mundo de provas e expiação, receberemos o pagamento integral de acordo com aquela parábola dos trabalhadores da última hora. É sobre nós que eles estão falando, para quem não sabe, né? Aquela parábola refere-se a nós. Somos os trabalhadores da última hora. E para merecermos o salário integral, como na parábola, uma das exigências de fazer bem o trabalho é fazer o trabalho resignado. Porque o trabalho é o burilamento da alma. E esse é um processo de dor e sofrimento. Então, se nós passarmos pelas provações, pelas expiações, pelas reparações, pelas consequências de nossos erros, com resignação, receberemos o pagamento integral. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz com muita clareza que passarmos pelas provas e expiações com resignação traz compensação no futuro e diminui os nossos débitos. Olha que demonstração do amor de Deus. A resignação, de uma forma, de uma postura cristã, substitui parte do pagamento que nós temos que fazer dos erros que cometemos. Então, se você começar a enfrentar a tua missão, o teu planejamento reencarnacionista de provas e expiações, com resignação, você terá uma diminuição de débito e compensação no futuro. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Lá no capítulo 5, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu termino dizendo o seguinte, meus irmãos. Para sermos verdadeiramente resignados, para sermos honestamente resignados, profundamente resignados, busquemos o Cristo Consolador, porque a consolação que Ele representa é para aqueles que são aflitos, e todos nós
certamente nos classificamos como aflitos. E se buscarmos o Cristo, com toda certeza Ele vai nos socorrer. Muito mais ainda se colocarmos diante dEle essa virtude tão difícil, chamada de resignação. Está em Mateus capítulo 11 o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Busquemos Jesus resignadamente, em busca da consolação que todos precisamos. Do fundo do coração, meus irmãos, agradeço mais uma oportunidade de estar com vocês. É uma alegria cada vez maior estar aqui. Muito obrigado. Belíssima palestra para as nossas reflexões desta noite, né? Nós, de fato, trazemos, às vezes, muitos equívocos, né, em relação à compreensão exata do que é ser resignado, né? E hoje o nosso irmão Edson, né, nos deu uma aula a respeito disso. Então, nós hoje recebemos hoje uma informação, né, um conhecimento, uma diretriz onde nós podemos nos nortear muito para conduzir as nossas vidas, né? Com base nisso tudo que ele falou, né? Realmente, resignação não é nada daquilo, né? Que nós muitas vezes pensamos que é a apatia, né? Esse sentimento, às vezes, de impotência, né? Não é nada disso, né? A resignação é uma atitude ativa, conforme bem lembrado pelo nosso irmão Edson. Então, muito obrigado, Edson, pelas reflexões proporcionadas para nós essa noite. Ficamos muito felizes e esperamos revê-lo em breve aqui na nossa casa para continuarmos com essas reflexões tão profundas que você nos proporciona aqui. Muito obrigado. Deus nos abençoe a todos, né? Possamos retornar para os nossos lares com felicidade, alegria, contentamento e possamos levar essa paz e essa harmonia para os nossos lares também e assim permanecermos lá junto dos nossos entes queridos e familiares. Antes de realizarmos a prece de encerramento, eu lembro a todos que nós transmitimos todas as noites aqui em Venceslau Braz, né, o programa Momento Espírita, pela rádio TFM 95,7, a frequência, às 10 da noite, né, todos os dias às 10 da noite aqui pela rádio. E lá em Siqueira Campos também, todos os dias, pela rádio Alternativa FM 87,9, o programa Momento Espírita às 6 da manhã e às 6 da tarde, 2 horários lá. Então, quem puder, né, ouvir o programa também é muito importante, todos os dias, né, 5 minutinhos que podem fazer grande diferença também nas nossas vidas. E nós temos o nosso Facebook do Centro Espírita. Nós pedimos a todos, né, que puderem compartilhar, curtir a nossa página e também o nosso canal lá no YouTube. Também pode se inscrever lá para poder estar acompanhando sempre, né, as mensagens, lá os vídeos, né, que são postados lá, está nos auxiliando na tarefa de divulgação também do Evangelho de Jesus, né, e da doutrina espírita. Agradecemos muito a todos e também lembrando a todos que nós temos no nosso centro aqui uma livraria, né, e a livraria está à disposição de todos também que quiserem, né, adquirir bons títulos, bons livros espíritas, né, pode ficar à vontade para conhecer a livraria e conhecer as obras e os títulos também. Nós já recebemos a agenda, né, Momento Espírita, já de 2020, então quem quiser também, né, para garantir e até mesmo como uma forma de presentear um amigo, né, uma agenda muito bonita, tem muitas mensagens lá, né, para cada dia aí do ano, então nós temos também à disposição aqui para quem quiser, tá bom? Muito obrigado a todos, quem desejar receber o passe, agora é só aguardar aqui que vai ser chamado daí para receber a imposição de mãos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente
nos concentrando neste momento, a fim de nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais desta casa, com os trabalhadores do Mestre Jesus, Senhor Jesus Cristo, nosso divino amigo. Estivemos aqui reunidos em seu nome, nesses minutos que passamos juntos. Foram poucos minutos, mas de grande aproveitamento, pois que foram alguns minutos apenas no tempo, mas que com certeza representarão em grande avanço e progresso em nossas vidas. Senhor Jesus, nosso divino amigo, que essas sementes de luz que foram hoje lançadas em nossos corações possam germinar, produzindo frutos magníficos no nosso crescimento moral e espiritual. Que adquiramos a consciência dos nossos deveres para com a espiritualidade, para com Deus, para com o nosso semelhante e para com a nossa nação. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos imensamente, porque nos revelastes tantas coisas magníficas por meio do seu Evangelho de luz, e agradecemos a doutrina dos Espíritos, que nos revelou tantas coisas e nos esclareceu outras tantas coisas, pois que para nós já não há hoje mais nada que seja oculto, pois tudo está revelado segundo os ensinamentos morais contidos nessa doutrina magnífica. Divino amigo Jesus, te pedimos, te rogamos, permaneça conosco em nossos lares, esteja ao nosso lado, fica conosco, Mestre, pois te pedimos a sua paz e a sua luz em nossas vidas. De modo especial, rogamos a sua bênção, a sua proteção infinita, todos os nossos irmãos, entes queridos, familiares, todos aqueles que hoje passam pela provação da doença, que se encontram nos hospitais, todas as crianças, nossos filhos e netos, principalmente aqueles que passam hoje pela provação da doença também, para que encontrem a paz e a luz, e os irmãos que possam levar este consolo, todos esses que sofrem no dia de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, e a nós que aqui permanecemos, te rogamos, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.